bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse ANAP ao vivo, um dia aí onde discutiremos aqui, dialogaremos sobre a nova reforma tributária, uma reforma tão aguardada, esperada, discutida, e é em nome do nosso presidente do nosso conselho, doutor Eduardo Amaro, do nosso diretor executivo Antônio Brito, que a ANAP então se propõe a abrir esse diálogo aqui, trazendo o doutor Renato Nunes, do escritório Machado Nunes, especialista na área tributária, e aqui nós teremos um objetivo muito concreto com todos vocês. Trazermos o que realmente aconteceu, as mudanças que foram realizadas, porque foi votada primeiramente, então, uma emenda constitucional, depois um projeto de lei complementar, e agora nós precisamos saber o que vai acontecer, como essa reforma entra na vida do cidadão, como vai entrar na vida dos nossos hospitais, o que muda, o que impacta, o que é positivo, o que pode ser negativo, quais são os desafios que nós teremos pela frente, e tudo isso a gente quer fazer de uma forma muito objetiva, dando a cada um dos participantes a oportunidade de perguntar, tirar suas dúvidas e, através de uma objetividade que que o doutor Renato tem, que nós possamos trazer a vocês, então, todas essas respostas para que a gente possa sair, então, desse evento aqui com as nossas dúvidas aí, ao menos, amenizadas e clareadas, né? Nós teremos aqui um longo caminho aí até o final de 2032, início de 2033, né? Porque é uma reforma que ela é muito ampla, mas é uma reforma que ela veio para ficar e vai impactar na vida de todos nós. Então, muito bom dia ao doutor Renato Nunes, e de pronto já lhe passo a palavra, doutor Renato. Bom dia, Marco. Gostaria de agradecer pelo convite a você, né, que estamos nós dois aqui, ao doutor Eduardo Amaro, presidente do Conselho, ao Antônio Brito, nosso diretor executivo, e a todos os demais integrantes da nossa querida ANAP. E é uma satisfação estar com você, né? O primeiro evento do qual eu participo pós aprovação da Lei Complementar número 214. No começo a gente ficou discutindo sobre emenda constitucional, né, Marca? PEC 45, PEC 110, finalmente aí a PEC 45, né, que foi escolhida para ser aí o pilar central da reforma, ela foi aprovada e nós tivemos então a emenda constitucional 132. Começamos então aí com a discussão do projeto de lei. O projeto de lei ele foi aprovado, né, recentemente, projeto de lei 68, se tornou a Lei Complementar 214 e foi um longo e árduo caminho, né, Marco? Então, eu queria até enaltecer aqui, destacar a atividade do escritório de Brasília da ANAP, liderado pelo Marco e acompanhado pela Flávia Lopes, que fizeram um trabalho excepcional ao longo desses anos, né? A gente às vezes acompanha mais de perto só nos últimos meses, ou até no último ano, ou últimos 2 anos. Nós estamos nessa discussão desde 2019, né, Marco? Foram literalmente centenas de reuniões com parlamentares, integrantes do Poder Executivo, debates na ANAP e em outras entidades associativas, e o Escritório de Brasília sempre liderou aí de uma forma muito ponderada, né? Foi uma atuação que realmente merece ser destacada e vai ficar gravada, viu, Marco, para sempre aqui é, nesses novos tributos. Eu fiz uma apresentação breve aqui só para servir como guia para nós, e a ideia, né, o Marco e eu discutimos um pouquinho, é deixar um espaço aqui também para debater, né, os participantes apresentarem as dúvidas, as perguntas. Então, o espaço para a gente falar do que passou era curtinho, era só esse, né, Marco? A batalha foi árdua, mas acabou, né? Precisamos agora virar a página. Agora, como vai ficar? Né? Como é que a gente É, lida com isso? A reforma é uma realidade, né? A gente não está mais falando aqui de negociações, de pleitos, agora a reforma já é uma realidade e então o meu objetivo aqui com alguns poucos slides que eu vou passar para vocês é só para mostrar como é que vai ficar o panorama geral, tá? Então, se vocês me permitirem, eu vou aqui compartilhar a apresentação, sempre daquele probleminha ali inicial, mas eu já aprendi a resolver aqui. Vocês estão vendo, não estão vendo tela cheia ainda, né, Marco? ainda não, tá? O slide no meio e Tá, os agora demais vai. na lateral. Agora vai porque eu treinei antes aqui, ó. Pronto.
Ok. Agora foi. Então, finalmente, reforma tributária de verdade agora, né, Marco? Não é mais Isso. Não debates é, como vai ficar, não é mais proposta, não é PL, mais PEC. proposta, Não. né? É reforma aprovada, lei publicada, então está valendo, né? É claro que muitos dispositivos a gente ainda não teve o início da vigência, né? Mas a lei complementar ela já é válida, já é existente. Então, um primeiro aspecto aqui só para nós ficarmos na mesma página. Bem rapidamente aqui, eu vou falar, não vou falar de todos, tá? A gente já vem discutindo sobre isso aí ao longo dos anos, mas três pontos aqui dentre esses objetivos que a gente vai ter que ter atenção, né? O primeiro deles é a questão da alíquota, tá? Do IBS e da CBS, que são os tributos que vão substituir o PIS/COFINS, o ICMS, o ISS e também o IPI. A gente vai ter uma alíquota só para a CBS e cada estado e cada município só vai poder prever uma alíquota para o IBS, tá? Exceto nas situações em que a emenda constitucional 132, só a emenda constitucional 32, ela pode autorizar ou ter autorizado, né, situações excepcionais. A gente vai ver logo adiante, que é o caso aqui do setor de serviços hospitalares privados, tá? Um outro ponto, tá, também importante, aqui é só mais um detalhe para vocês, essa tal de transparência, cálculo por fora. Esses novos tributos, eles vão ser calculados por fora, então a alíquota deles vai corresponder efetivamente à carga tributária. Nós não temos isso hoje no PIS/COFINS, nem no ISS, eles são calculados por dentro. Então, o PIS/COFINS, por exemplo, que tem uma alíquota de 3,65, como ele é calculado por dentro, na verdade vira 4%. Então, isso também a gente vai ter uma mudança. E o ponto de maior atenção, depois eu tenho um slide para ilustrar um pouquinho como é que vai ser isso, é a não cumulatividade. Os serviços de saúde em geral, inclusive os hospitalares, né, não estão acostumados com esse regime de não cumulatividade. Hoje, como eu estava discutindo com o Marco, na última sexta, a apuração é um pouco mais simples do ISS, e do PIS/COFINS. A gente identifica as receitas tributáveis, né? E sobre essas receitas nós aplicamos as alíquotas desses tributos. Então, PIS/COFINS 3,65, com esse detalhe que ele é calculado por dentro, e o ISS, que ele costuma ser, para serviço de saúde, ele costuma ser de 2%. A gente tem exceções, tem alguns municípios aí, Brasil afora, mas normalmente o ISS ele é de 2%. Então, eu vou deixar como esse material vai ser compartilhado, isso aqui fica para registro de vocês. Doutor E- Renato, só antes de eu passar para a próxima tela, eu só quero entrar aqui numa questão que eu acho que é muito importante, o senhor trouxe, né? São a questão das alíquotas, né? Quando a gente negociou o redutor de 60% para o setor saúde, a alíquota que a gente estava trabalhando era uma alíquota entre 25% e 26%, né? Hoje o governo fala numa alíquota média aí de 28,5%, que ele pretende calibrar e trazer para 26%. Né? E a gente sempre trabalhou neutralidade para o setor, foi esse o grande ganho, né? O setor não quer pagar nem mais nem menos, mas tem uma neutralidade tributária e a gente entendia que dentro dos 25% haveria essa neutralidade com o redutor de 60%. Eu tenho uma grande preocupação, é que a CBS, né, ela é instituída pela União e ela vai ser instituída aí no ano de 2026, né? Mas o IBS dos estados e municípios, eu acho que é um grande alerta que nós temos aí um desafio pela frente, é saber se estados e municípios não vão mexer muito nessa alíquota, né? Eu acho que a gente tem que ter aqui um ponto entre as entidades, entre o setor saúde como um todo, cuidar muito para que essa nossa neutralidade não seja fragilizada por conta, né, de alíquotas maiores em estados e municípios, né? O senhor vê assim que essa alíquota pode ser fragilizada se a gente não monitorar isso muito bem daqui até ali o ano de 2028, quando essas alíquotas entram, serão anunciadas por estados e municípios? Então, Marco, esse ponto é de extrema importância, né? Porque ao longo da tramitação se falou muito das alíquotas de referência, né? Só que, como o próprio nome ele já diz, não é a alíquota efetiva e ela não tem um caráter vinculante para a União, para os estados e municípios. Elas são de referência. Elas têm outras finalidades também para efeitos de repasse entre os entes, daí vai se utilizar a alíquota de referência. Estabelecer uma alíquota mínima do IBS para os estados e municípios, mas você destacou muito bem.
a União, independentemente da alíquota de referência determinada pelo Senado, ela vai poder fixar a sua própria alíquota de CBS. E a mesma coisa os estados e municípios. Então, é possível, né? É possível que esse estado ou aquele município ele fixe o percentual de alíquota de tal forma que, quando a gente somar aí dos três níveis, né, de União, estados e municípios, fique acima de 26,5%, acima de 28%. Então, isso pode ocorrer, de modo que esse monitoramento a que o Marcos se referiu, ele é fundamental. Tá? Obrigado, doutor. Pode seguir. Vamos Só seguir. satisfação. A gente volta depois nessa questão da alíquota daqui a pouco. Então, aqui só ficando ilustrado para vocês, para ficar claro, né? A gente tem um IVA dual hoje com a reforma tributária. No início, lá da tramitação, se pretendia ter um único IVA. Então, seria um IVA nacional que substituiria essas 5 exações que estão ilustradas aqui no slide. No âmbito federal, o IPI e o PIS/COFINS, e no âmbito estadual, o ICMS, e no municipal, o ISS, lembrando que o Distrito Federal ele fica com essas duas bolinhas aqui, ICMS, e ISS. Então, ao invés de a gente ter um único IVA substituindo esses 5, isso foi repartido, semelhantemente ao que se passou no Canadá e na Índia, justamente para poder acomodar esses debates entre os entes federativos. Então, no âmbito federal, a gente ficou com a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, substituindo o PIS/COFINS e o IPI, e o IBS substituindo o ICMS e o ISS. Mais adiante a gente vai comentar, eu ilustro aqui numa linha do tempo como é que vai ser a transição, né, desses 5 tributos para esses 2 que estão indicados. Bom, sobre regimes diferenciados, então já sendo bastante objetivo aqui para o serviço de saúde, né, como eu mencionei anteriormente, a previsão é que da emenda constitucional, isso já vem da emenda constitucional 132, tá? É que o regime de alíquota, base de cálculo, ele tem que ser único, ele tem que ser único. A União, os estados, os municípios, eles não vão ter liberdade, como tem hoje, né, por exemplo, para fixar regimes distintos, né, segundo a conveniência de cada ente. Ali não, a própria emenda constitucional ela definiu, ó, vai poder ter regimes específicos, que vão ser esses aqui, A, B, C, D, regimes diferenciados, X, Y, Z, e regimes beneficiados. Então, os entes eles só podem atuar dentro desse quadro, ou desses quadros previstos pela emenda constitucional 132. No âmbito dos regimes diferenciados, o serviço de saúde, ou melhor dizendo, a cadeia de saúde, ela foi contemplada com regimes diferenciados. Tá? No caso de serviços de saúde, especificamente, no que consiste esse regime diferenciado? Numa redução em 60% da alíquota da CBS e do IBS. E aqui não é redução da alíquota de referência, é da alíquota efetivamente instituída pela União, pelos estados e pelos municípios. Então, vamos supor aqui, ficando em 28% a soma dessas 3 alíquotas numa atividade exercida aqui no município de São Paulo, tá, por hipótese. Então, a soma, né, disso para o serviço de saúde vai dar mais ou menos 10,4, 10 ponto, alguma coisa, que fica em linha, né, com a carga tributária que nós temos hoje para os hospitais com fins lucrativos. Tá? Isso é importante. O Marco mencionou bem. A grande briga ao longo desses anos foi para manter o patamar de carga tributária que nós temos atualmente, e o objetivo foi atendido. É claro, não pode escapar muito essa alíquota, né? Se fica 30%, 30 e poucos por cento, a gente já começa a ter um problema. Vai variar de acordo com cada instituição, obviamente, mas eu diria que, na média, o objetivo foi atendido. Então, alguns vão até verificar alguma redução, outros um aumento, que não vai ser um aumento, coisa muito maior do que isso, mas eu diria que, em termos setoriais, né, esse objetivo foi atendido. Eu mencionei para vocês que a redução ela é para a cadeia, então não adianta você só dar o tratamento por serviço de saúde e você, nos principais insumos, por exemplo, né, que são os dispositivos médicos
e os medicamentos, a gente tem a tributação normal. Aí as instituições iam ficar acumulando crédito e etc., né? E a mesma coisa para as operadoras de plano de saúde. Elas foram contempladas, eu já vou indicar adiante, com um regime específico que reduziu também em 60% a carga delas. Então, esse regime diferenciado ele consiste numa redução da alíquota em 60%. Para dispositivos médicos e medicamentos listados na Lei Complementar 214, nós temos listas, né, para isso, a gente vai poder ter até uma redução de 100%, né, do IBS e da CBS. Então, mais adiante, a gente vai comentar um pouquinho a respeito da situação dos hospitais sem fins lucrativos. Tá? Marcos, você quer fazer algum complemento ou posso seguir? Não, não, eu acho, só colocando aqui um comentário do Erasmo, né, que esse tema precisa ser bem debatido, né, para não ficar uma falsa, uma imagem distorcida de uma falsa redução de impostos, né, aquilo que a gente vinha falando, né, nós temos que ter um cuidado muito grande com essa questão das alíquotas, temos que ter um cuidado muito grande com a implementação, né, porque assim, lutamos pela neutralidade, mas nós não podemos aí achar que isso é jogo jogado e tal, nós precisamos monitorar, né, conforme o decorrer da implementação, né, doutor? Perfeito. Então, seguindo aqui um pouquinho, esses são os serviços de saúde que foram contemplados, né? Das discussões que eu venho participando, né? Eu não ouvi assim queixas sobre alguma atividade que não tenha sido contemplada aqui. Houve na tramitação ali nos serviços domiciliares de apoio, home care, né? E também para instrumentação, né? Um apontamento, né? Desses setores, então eles foram também, acabaram sendo contemplados aqui na lista final, mas essas são as atividades consideradas como serviço de saúde sujeitas ao regime diferenciado que eu venho comentando, e aqui, inclusive, o funerário, viu, Marco? No fim acabou entrando, você Sim, viu lá, né? passou, aham, Nós estávamos juntos lá na sessão, lá na isso. CCJ, né, que houve a defesa. Então, de ponta a ponta, né, aqui do nosso ciclo de vida acabou sendo atendido, né? Um ponto que é importante, tá, gente, a respeito de telemedicina, vira e mexe aparece essa dúvida, né? A atividade exercida mediante telemedicina, ela vai estar englobada aqui no tratamento diferenciado, né? Se for um diagnóstico, um atendimento clínico. O que não está englobado aqui no tratamento diferenciado é o dispositivo, o software, vamos dizer assim, aqui os valores cobrados pelo software que é utilizado para se exercer essa atividade. Agora, independentemente do meio em que essas atividades sejam exercidas, elas estão sujeitas ao regime diferenciado, se é no meio analógico, o tradicional que a gente conhece, ou por meio de algum instrumento tecnológico. Doutor Renato, acho que só também é bom registrar, né, que esse tratamento diferenciado, muitas vezes as pessoas, eu ouvi de outros setores, mas a saúde está sendo beneficiada com um tratamento diferenciado. Não, é o cidadão que está sendo beneficiado. O que nós fizemos foi trabalhar pela neutralidade tributária, que é uma carga tributária que gira em torno de 10,4%. Quando você compara isso com países da OCDE, tem países da OCDE que a taxa é zero, né? Uhum. União O Europeia, né, setor, por a exemplo. União Europeia é zero. Então, assim, a nossa carga tributária ela ainda é alta para o setor saúde. Então, assim, existem setores que muitas vezes nos corredores, né, nos interpelavam, dizendo, poxa vida, vocês estão pedindo um redutor de 60%. Eu disse, sim, mas é para neutralidade do que existe hoje, né? E ainda assim é uma carga tributária alta. A gente sabe que essa reforma o ideal seria uma carga tributária zero para o setor saúde, educação, né? A gente trabalhou alinhado com a educação, né? Mas o que se conseguiu foi essa neutralidade, né? Mas ainda assim a gente tem uma carga tributária que ela é alta no Brasil para o setor, né? Muito bom. E aqui só falando um pouquinho sobre a questão da não cumulatividade. Isso é uma mudança de paradigma, tá, para os serviços de saúde. Os prestadores de serviço de saúde, os hospitais privados, né, com fins lucrativos, hoje eles apuram o que nós chamamos de tributos sobre o consumo, que são basicamente o PIS/COFINS e o ISS, tá? Segundo regime cumulativo. Esses tributos são cumulativos, né? Então, a desvantagem da cumulatividade é que o tributo vai incidindo em cascata, né, ao longo da cadeia, mas uma vantagem
costuma ser a simplicidade na apuração e, eventualmente, até as alíquotas costumam ser bem mais baixas do que nos regimes não cumulativos, então, até, eventualmente, uma carga tributária menor. Mas eu gostaria de enaltecer aqui essa questão da simplicidade. Como eu antecipei anteriormente, então, quando nós faturamos um serviço hospitalar, o que nós fazemos? A gente não precisa bater crédito, verificar ICMS, IPI, PiscoFins nas aquisições. Eu simplesmente pego a alíquota do PiscoFins, 3,65, pego a alíquota do ISS, 2%, só a título ilustrativo, né, utilizando aí o padrão adotado pela maioria dos municípios, e apuro os tributos e recolho. Então, a gente tem alguma simplicidade. Tem a questão das glosas, que no PiscoFins funciona bem, é tratado como venda cancelada. O ISS, e para o ISS isso costuma ser uns problemas junto aos municípios, mas são discussões num número bastante reduzido, né? Então, eu diria que o regime de apuração atual ele é bem simples. Isso vai mudar com a reforma, tá? Isso vai mudar com a reforma. Em que pese o regime diferenciado, esse regime diferenciado ele não afasta o serviço de saúde da não cumulatividade. Então, vai mudar. Hoje, eu não olho para as minhas aquisições para efeitos de apuração de PiscoFins e ISS. No IBS e na CBS, eu vou ter que olhar para as minhas aquisições, porque o IBS e a CBS incidentes nas minhas aquisições, eles vão se tornar crédito. Eles vão virar um crédito que eu vou abater do IBS e da CBS apurados nas minhas prestações de serviço. Então, para chegar naquele 10,4, 10, 10,8, variando aí segundo cada instituição, eu vou ver, poxa, mas se eu tiver a redução de alíquota só, já não é suficiente. Eu também preciso abater o crédito para que isso se concretize, senão aquilo que eu pagar de IBS e de CBS nas minhas entradas, se eu não tomar o crédito, aquilo vira resíduo. Então, a minha carga vai ser 10, mais 10 vira 20. Então, isso vai ser uma mudança bastante expressiva. Nós vamos ter que olhar para as aquisições e vamos tomar crédito. Mas e aquilo que tem regime diferenciado? Também um dispositivo médico que tem uma redução em 60%. Eu vou tomar o crédito segundo o IBS e a CBS efetivamente incidentes, ainda que sejam reduzidos. Tá? Então, eu vou reduzir ali, não é que eu vou reduzir, eu vou verificar o quanto efetivamente incidiu de IBS e de CBS. Quando eu comprar algo que não tenha tributação, bom, então isso não vai me dar o direito ao crédito, mas em compensação não preciso estornar nada ali não preciso fazer nenhum ajuste na minha saída. Então, isso realmente é uma mudança de paradigma, tá? E nós vamos ter mais alguns fatores que é a questão, poxa, eu vou ter que verificar se o meu fornecedor efetivamente recolheu, isso é o desejo dos governos, né? Essa é uma briga que ainda está aí em trâmite, né? E split payment, né? Vocês já devem ter começado a ver em noticiário, etc., a ideia das fazendas, da Receita Federal, do futuro comitê gestor, instituir o split payment num caráter bastante amplo. Ou seja, você nem recolhe o tributo, já vem recolhido, já vem repartido ali quando você receber o valor da sua prestação. Então, tudo isso vai impactar na nossa apuração e nos nossos controles. Então, a gente tem que estar bem preparado, já estudando o sistema, né, para poder ver como isso vai se passar e estar mais atento para o seguinte, que até 2032 a gente vai ter que apurar um pedaço segundo o regime atual, né, e um outro pedaço segundo o novo regime do IBS e da CBS. Doutor Renato, acho que nesse ponto também é bom o senhor frisar sobre as empresas optantes pelo Simples, né, que são fornecedores de hospitais. Muitos hospitais têm empresas que compram de optantes pelo Simples. Muda isso? Eles vão gerar crédito, não vão gerar crédito? Como ficam essas empresas? Excelente apontamento, Marco. Bom, no Simples, a legislação ela dá duas opções para quem está no Simples. Ela diz, nós prometemos que não íamos acabar com o Simples, não acabamos, tá? Então, quem está no Simples, ele vai poder ter um IBS e uma CBS menores, tá? Lá no Simples, menores do que, mesmo que do que 60% que a gente está falando. Só que, se ele recolher
pouquinho, né, de IBS e CBS, ele também vai gerar um crédito pequenininho para quem está contratando aquela atividade. Ou o optante pelo Simples, ele tem a faculdade de escolher, não, mas especificamente para o IBS e para a CBS, eu vou ficar no regime ordinário, né, vou recolher conforme como se eu não estivesse no Simples, para eu poder gerar o crédito normal para o meu adquirente. Então, é muito importante essa avaliação também dos contratos nessa questão da não cumulatividade. Como é que vai ficar a minha relação com cada um dos meus fornecedores? Eu vou tentar deixar o custo de IBS e CBS com ele? Não, tudo bem, eu vou deixar, vou manter o valor da contratação e como vai me dar direito a crédito, a gente pode fazer dessa forma. No caso do simples, quando que pode ser, quando é mais interessante, pode valer mais a pena para mim eu contratar um fornecedor que tenha optado pelo regime regular de IBS e de CBS. Então, todos esses são pontos que a gente vai ter que deixar ali num checklist, né, para poder ir checando. Então, não cumulatividade, questão de sistema. Ainda sobre não cumulatividade, como é que eu vou tratar com os meus fornecedores? Como é que vão ficar aqui as minhas aquisições quando esses novos tributos começarem a vigorar? O grande desafio é porta do hospital para dentro, né? Agora, é colocar, o senhor falou muito bem, né? Muda muito as regras. Se simplificou para a maioria, para os hospitais que era simples, ele vai dar uma modificada, né? Tem que calibrar agora, né? Eu tenho uma outra dúvida, doutor Renato, que eu quero aproveitar aqui, ela é uma dúvida muito grande. E os estoques que os hospitais já possuem, eles não geram crédito, né? Ele vai ter que ir abatendo no decorrer isso? Ele não tem estoque de abertura, né? Isso chegou até a ser pleiteado, mas acabou que não passou, né? Quem está no regime não cumulativo de PIS/COFINS, né? E, e o ICMS vai poder ser restituído, né? O crédito acumulado. Mas quem está no regime não cumulativo de PIS/COFINS, você vai ter um estoque de abertura de créditos de CBS e IBS. Então, isso é muito importante, Marco, porque naquela primeira pedalada, né, você não vai ter crédito daquilo que você tem em estoque, você não vai ter crédito alto. Então, às vezes, é até bom diminuir, na medida do possível, né? Na virada, por exemplo, de 31 de dezembro de 26 para 1º de janeiro de 27, que é a virada do PiscoFins para a CBS. Você reduzir ao máximo possível o teu estoque, você não vai ter crédito daquilo, né? E daí, a partir do que você adquirir a partir do 1º de janeiro, você já vai passar a ter o crédito CBS. Porque estrategicamente os nossos hospitais eles mantêm um estoque, né, de materiais e tudo, né? E isso me chamou muita atenção num diálogo que eu estava esses dias com um diretor de hospital, né? Ele me colocou isso. Tem hospital que trabalha com 6 meses, 7 meses de estoque, né, doutor Renato? Então, ele tem que, durante o ano agora, fazer toda uma mudança, né, para se preparar para o que vai ocorrer na próxima virada de ano. Seria isso, né? Sim, sim. Isso aí pode representar valores bastante expressivos, tá, Marco? Esse custo do estoque. Porque quanto maior o meu saldo em 31 de dezembro de 2026, mais penalizado você na CBS a partir de 1º de janeiro de 27, e a mesma coisa com o IBS a partir de 1º de janeiro de 2029. Muito bom ponto. Então, mais um ponto de atenção, né? A gente ter esse aí controle dos estoques por conta dos créditos aí da CBS e do IBS. Ok. Vamos seguir? Pode seguir. Depois a gente abre aqui os debates, né? Vai ter muita pergunta. Falando aqui dos hospitais imunes, tá? Sob o ponto de vista de prestação de serviço, a imunidade que esses hospitais eles detêm atualmente, ela foi estendida para a CBS e para o IBS, tá? E um ponto aqui importante, independentemente de possuírem sebas. Então, isso é particularmente importante para a CBS, tá? Porque PiscoFins hoje para a instituição ser imune ao PiscoFins, ela tem que ter o SEBAS. No caso da CBS, o SEBAS vai ser dispensado. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, nas compras que os hospitais imunes fizerem, então vai ter CBS e IBS recolhidos pelos fornecedores. Essas compras não vão gerar crédito. Tá? O fundamento aqui, como a saída ela é imune, então não se autorizou a manutenção
dos créditos na Lei Complementar 214. Em contrapartida disso, já na reta final da tramitação, né, Marco? Isso. Acabou No Senado, sendo né? instituída a alíquota zero nas aquisições de medicamentos e dispositivos médicos e de acessibilidade relacionados aqui nos anexos 4 e 5 da Lei Complementar 214, mas aquisições efetuadas por hospitais imunes e aí sim, aí volta o SEBAS, tá? Então, para fornecimentos, o SEBAS ele não vai ser exigido. Agora, para poder aplicar essa alíquota zero nas compras, isso só vai valer para as entidades imunes que tenham SEBAS em razão, aqui como a motivação, o fundamento do SEBAS, seja a prestação de serviço ao SUS no percentual de 60% ou no mínimo de 50%, tá? Então, hospitais imunes que tenham essa condição, por exemplo, né, PROAD, né, ou por doação, né, aqui pela realização de doações, né, pela disponibilização gratuita, né, de serviços, esses não são elegíveis a essa alíquota zero. Só serão elegíveis à alíquota zero os hospitais imunes que assim o sejam por conta de prestação de serviço ao SUS nos percentuais indicados aqui no slide. Eu tenho duas perguntas aqui já sobre o tema, viu, doutor Renato? Acho que é Quer bom o senhor dar segurar ou uma. quer fazer já? Como é que... Eu acho que, como você está na tela, né? A Ah, Daniela pergunta assim, a Daniele, né? Quem tem isenção de PIS e COFINS terá isenção do CBS? As regras para isenções ou imunidades permanecerão? Primeira pergunta: as instituições, aqui o Erasmo também, as instituições filantrópicas sem fins lucrativos não continuam com direitos adquiridos à isenção total federal, estadual e municipal. E o Odemir diz o seguinte: existe a possibilidade do governo flexibilizar em lei complementar sobre os hospitais filantrópicos fazer o aproveitamento dos créditos do IBS e CBS? Acho que é uma dúvida sobre essa matéria que o senhor trouxe, né? Se quiser dar uma, acho que é um vamos lá. momento também para dar uma, responder, né? São dúvidas que Tá surgiram bom. aqui, né? Tá bom, joia. Então, hoje, os hospitais imunes, a gente está falando aqui de imunidade de impostos e de contribuições para financiamento da Seguridade Social. A imunidade de impostos, imposto de renda, por exemplo, IPTU, IPVA, para essa imunidade, o que se exige é o atendimento dos requisitos estabelecidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, cuja redação não foi modificada na reforma tributária. Até tentaram, né, Marco? Continua igual, né? Tentaram, mas não passou, tá? Então, manutenção das suas obrigações em dia, aplicação de recursos integralmente no país, não distribuição de resultados, são requisitos que a gente está habituados aí, né, a lidar ao longo dos anos. Para as contribuições para financiamento da Seguridade Social, contribuição social sobre o lucro, COFINS, contribuição ao PIS, INSS, cota patronal, aí a barra sobe um pouquinho para fruir a imunidade. Ele diz, ó, você aqui vai ter que observar a Lei Complementar 187, que, grosso modo, então você vai ter que ter uma certificação de entidade beneficente de assistência social. Então, a gente tem uma repetição daqueles requisitos estabelecidos no artigo 14 do CTN e o estabelecimento de mais algumas condições. Então, esse é o quadro atual para eu poder ter a imunidade de imposto de renda, de contribuição social sobre o lucro, de PIS/COFINS, de ISS e outros tributos que afetam, e outros impostos e contribuições que afetam as atividades. Vindo aqui para a tributação de consumo. Hoje a gente fala de tributação de consumo para serviço de saúde, grosso modo, ISS e PIS/COFINS. Os hospitais os hospitais que prestam serviço de saúde e que são imunes, eles têm, então, já o benefício do ISS e, possuindo o SEBAS, também o de PIS/COFINS. Trocando para a CBS e para o IBS, ele está dizendo, ó, eu não vou te pedir mais SEBAS, inclusive para a CBS. Então, os hospitais, atendendo aqui os requisitos do artigo 14 do CTN, eles vão ser imunes ao IBS e à CBS nos fornecimentos, tá? Nas prestações de serviços, seja para o SUS, seja diretamente para o usuário, ou seja para a operadora de plano
de saúde. Então, vão ser imunes nos fornecimentos, eles vão ser imunes à CBS e ao IBS. Tá? É bastante ampla aqui a imunidade. O, na entrada, a gente tem dois aspectos. Aí eu vou olhar para as aquisições, tá? Vamos mudar a perspectiva aqui. Nas aquisições, a CBS e o IBS que incidirem nas aquisições de um serviço de consultoria, de contabilidade e outros itens, não vão gerar crédito. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, os hospitais imunes que tenham SEBAS por essa motivação que eu mencionei, que é a prestação de serviço ao SUS no percentual de 60% ou no mínimo de 50%, vão poder ter alíquota zero, vão poder invocar essa alíquota zero nas aquisições de medicamentos e dispositivos médicos. Tá? Então, esse é o panorama que a gente tem. E, finalmente, em relação à possibilidade dessa questão de não tomada de crédito poder ser alterada, sim, a emenda constitucional 132, ela autoriza que o legislador, mediante lei complementar, preveja a possibilidade de manutenção de créditos. Isso não foi feito na lei complementar 214, o que não significa que seja uma porta fechada. É possível que seja alterado nesse caso, tá? Não sei se deu para cobrir Olha, tudo aí. não, não, aqui tem algumas perguntas que eu acho que são interessantes você trazer, né, também, Renato. Eu acho que assim, ó, ah, tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. As fundações sem fins lucrativos, né? A pergunta da Camila Leles, né? Que atualmente são isentos de tributos federais, também não serão contemplados com alíquota zero em medicamentos e dispositivos médicos? A reforma, o Erasmo diz, a reforma derrubou os direitos adquiridos, ficou confuso. Não, acredito que não derrubou nenhum direito adquirido, né, Bom, doutor bom Renato? ponto, Marco. Hoje, É. tá, a gente já não fala em tomada de crédito. E também não, o que nós temos aqui, esse ponto é importante, tá? Vou fazer só um adendo, tá, Marco? Você tem a fundação e os direitos adquiridos, né? Isso. Então, nas aquisições que as entidades imunes, que os hospitais imunes fazem hoje, primeiro, nós já não temos essa figura do direito a crédito, tá? Então, segundo, nas aquisições domésticas, ou seja, efetuadas junto a fornecedores nacionais, a minha imunidade ela não é aplicável. Então, se eu comprar aqui um medicamento que tem ICMS, que tem PiscoFins, que tem IPI, o fato de eu ser imune, isso não vai dispensar o fornecedor da obrigatoriedade de ter que recolher. No caso de importações especificamente, porque aí o hospital imune, ele próprio é o contribuinte dos tributos nas importações, então muda um pouquinho aqui o nosso cenário. Aí sim a imunidade é aplicável. Então, quando um hospital imune ele adquire um item do exterior, aí ele vai poder invocar a imunidade dele para o imposto de importação, para o IPI, para o PiscoFins e para o ICMS, tá? No caso dos tributos federais, a União ela já aceita o seguinte, ó, se você deixar lá cadastrado direitinho o Siscomex, seus SEBAS, enfim, a sua condição de entidade imune, eu nem vou te cobrar, né, esses tributos quando você for desembaraçar. Se tiver algum problema, depois eu posso correr atrás de você, mas eu nem vou te cobrar. Os estados, em geral, não aceitam. Então, mas as entidades movendo aí medidas judiciais, a chance de êxito, eu diria, de praticamente 100%. Então, nas importações, acho que foi o Erasmo que fez essa colocação, a gente Aham. tem a exoneração completa nas compras de itens do exterior, importados. Quando eu faço compra aqui no país, vem com ICMS, vem com PiscoFins, vem com pacote completo. Tá? Eu tenho uma pergunta aqui do Spigolon, Renato. Ele está te parabenizando pela exposição, né? Ele diz assim: doutor Renato, poderia nos explicar como se dará na prática a aplicação do inciso primeiro do artigo 51 da Lei Complementar 214 de 2025? Só isso. Ainda bem que ele é nosso amigo, hein, Marcos? Amigo, Mas Mas eu fala acho que de. é só trazer, eu acho que um apanhado geral, assim, né? Porque eu acho que tem muitas dúvidas ainda, principalmente na questão filantrópica, né? Eu acho que a gente tem aí uma modelagem que ela muda, né? Principalmente no que diz respeito às compras e créditos, né? E em relação à imunidade não muda muito, né? Tá. Mas assim, se tu puder ser rápido nisso, acho que é Vamos, vamos, importante, vamos, vamos. tá?
Vamos. Você vê, Até ele quer. porque, Eu falei, eu discuti com o próprio Spigolão e com outras pessoas. Eu acho que ele deve ter falado isso com você também, né, Marco? Só para é, ler aqui para o pessoal, tá? Esse 51 ele está no âmbito ali da não cumulatividade. Ele diz o seguinte: a imunidade e a isenção acarretarão a anulação dos créditos relativos às operações anteriores. Aí o parágrafo primeiro, né, que ele se referiu. A anulação dos créditos de que trata o caput desse artigo será proporcional ao valor das operações imunes isentas sobre o valor de todas as operações do fornecedor. Eu disse a ele, ó, a minha leitura atual, já vou deixar aqui a ressalva, hein, que a gente pode refletir mais e mudar. É a seguinte, né? Especificamente em relação a esse artigo, esse parágrafo primeiro, ele só faz sentido para quem tenha parte das operações imunes ou isentas e parte tributadas. Então, o que esse dispositivo ele diz, ó, se você tiver parte das operações imunes e parte tributada, então você vai fazer o seguinte: na proporção das suas saídas imunes, você vai ter que anular o crédito. Você só vai poder manter na proporção daquilo que seja tributado. Quando eu estou falando de imunidade de caráter subjetivo, que é a pessoa que tem a imunidade, então ela é bastante ampla. Então, tudo que ela fizer, ela que tiver cercado, né, pela imunidade, é imune. Isso fica difícil identificar situações em que isso aqui é tributado, isso aqui é imune. Agora, no caso de livro, por exemplo, no caso de imunidade sobre itens, vai, imunidade de livro. Quem é imune não é a editora, é o livro que vai ser imune de IBS e de CBS. Eu só vou falar em caráter ilustrativo, porque no caso do livro, especificamente, foi autorizada a manutenção, tá, gente? Nós até utilizamos, né, isso como exemplo aí em outras situações, mas está admitindo que não houvesse essa previsão, essa autorização de manutenção. Então, eu diria o seguinte: eu vendo livro e eu vendo também material escolar, sei lá, caneta, vendo caderno, que daí não tem a imunidade. Então, eu só poderia manter o crédito em relação às operações tributadas. Lembro que é em caráter ilustrativo, porque no caso do livro, especificamente, a lei complementar ela autorizou a manutenção dos créditos correspondentes. Então, me parece, Spigolon, assim, né, nessa leitura, ainda não consegui enxergar uma possibilidade distinta dessa. Esse dispositivo só é aplicável quando eu tenho a parte das minhas operações, dos meus fornecimentos sujeitos à imunidade ou isenção, e uma outra parte tributado. Então, ele diz o seguinte: ó, você só vai poder manter os créditos em relação àquela parcela dos seus fornecimentos que sejam tributadas. Já com a ressalva aqui, viu, Marco, para ele me cobrar depois, né? Se a gente se mudar de entendimento. é, mas vamos lá, Um assim, abraço, ó, Spigolon. o Spigolon tá. O Ricardo, ele sugere que seja montado um PDF. Todo esse material, Ricardo, vai ficar disponibilizado para os nossos associados. E sim, a ANAP pretende, no decorrer do período, criar vários materiais aí com apoio do Machado Nunes, né, no decorrer da implantação. Tudo é muito novo para nós também, sabe, pessoal? Como a gente disse, essa lei ela foi discutida. Nós estamos aí falando de reforma tributária há 40 anos. Nos últimos 5 anos, as PECs elas foram discutidas, aprovado no ano passado, esse ano o projeto de lei complementar, e agora a gente está entrando propriamente dito na implementação. Tem muita coisa que vai surgir no decorrer do caminho, nós faremos novos eventos sobre isso, a ANAP, aí, através do nosso diretor Antônio Brito, ele tem essa visão de que a gente precisa dialogar muito sobre isso, né? E materiais, sim, certamente serão feitos para a gente disponibilizar para os nossos associados, sociedade em geral. Tem uma questão aqui, isso o Ricardo falou, o próprio Erasmo, acho que a gente deve ampliar esse debate, porque ele é um debate, né, doutor Renato, que a gente, assim, com o decorrer de cada fase da reforma, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre tudo isso também, como vai fazer. Mas tem uma pergunta que eu vi aqui que tanto que ela foi feita aqui por pelo menos dois participantes, ainda em relação à questão da importação, né? O senhor falou. Há algumas dúvidas, e aí o Matheus ele fala assim: hoje algumas instituições, como as filantrópicas, já pagam tributo nas importações, certo? Não entendi a diferença na questão das tributações. Pode aprofundar ou explicar novamente o tema? Desde já agradeço. Aí logo embaixo ele diz assim:
há uma outra questão sobre judicialização nas importações. O Fábio traz, ele diz, olha, sobre as importações teremos uma redução da judicialização para as entidades imunes com a reforma. Então, eu acho que assim, as importações também é um ponto bem delicado que eu noto que muitos dos nossos hospitais aí têm dúvidas, né? Você acha que tem mais Ah, alguma coisa que pode ser colocada? eu acho que vale um esclarecimento adicional. Então, hoje, né, com as entidades imunes, a gente, de novo, a gente tem dois níveis aqui de imunidade, né? Imunidade de impostos, que está regulado, está disposta lá no artigo 150 da Constituição, e a imunidade a contribuições para financiamento da Seguridade, que está disposta no artigo 195, parágrafo 6º, da Constituição. Então, de impostos, eu tenho que atender só o artigo 14 do CTN. Falando de importação, tá? Se eu sou uma entidade imune, atendo o artigo 14 do CTN, na minha importação, eu vou poder invocar a imunidade em relação ao imposto de importação, ao IPI e ao ICMS. O imposto de importação e o IPI, né, a gente tem uma aplicação prática um pouco mais fácil, né, porque ali a Receita ela já está mais. Ela trabalha melhor com esse assunto. Então, você desembaraça já sem a necessidade de recolher esses dois tributos. No caso do ICMS, né, uma das questões que mencionou, hoje a gente tem um cenário de necessidade de judicialização para poder fazer valer a imunidade também para o ICMS. Subindo um pouquinho, a entidade ela não só cumpre o CTN, ela cumpre a Lei Complementar 187 também, independentemente aqui da modalidade, se de prestação de serviço, de atendimento gratuito, se PROAD, independentemente da modalidade que habilita, né, a entidade a possuir os SEBAS. Então, além desses três impostos a que eu me referi, ela também vai ter a imunidade do PIS/COFINS na importação. Então, esse é o cenário atual. No IBS e na CBS, as perguntas foram importantes porque para deixar bem sublinhado. Então, quando eu comprar internamente de algum fornecedor, vai ter IBS e CBS. A não ser que tenha alguma alíquota zero ou coisa do tipo, mas a rigor vai ter. Se eu importar, aí eu não vou ter IBS nem CBS, porque no caso da importação, o hospital imune ele é o contribuinte, aí ele pode invocar a imunidade dele especificamente para as importações. No caso aqui do IBS, eu penso que a gente deve ter uma redução de judicialização, porque o IBS ele vai ser dos estados e municípios, mas quem vai dar a diretriz é o comitê gestor. Eu quero acreditar, Marco, que o comitê gestor ele vai, nesse aspecto, ele vai ir alinhado com a Receita Federal e vai dispensar da exigência do IBS nas importações, diferentemente do que nós temos hoje em relação ao ICMS. Isso. Eu acho que assim, tem muitas perguntas aqui, eu vi o Reginaldo colocando, né, que a reforma, na verdade, ela veio para simplificar, mas parece que para os hospitais ela vai dar uma complicada. Na verdade, é que nós tínhamos uma forma de arrecadação que era diferenciada, né? O restante do mercado, que trabalha com ICM e tal, ele já trabalha dessa forma. Na verdade, a reforma trouxe também uma unificação, né, doutor Renato, de como será a arrecadação e a forma, né? Nós temos os redutores, mas a forma de arrecadação ela vai ser igual para todo mundo daqui para Isso. frente. O nosso que era diferente. Então, complica um pouco no início, sim, nós vamos ter que reaprender a fazer esses cálculos, mas ele vai ter uma forma única aí para todo mundo. Tem uma pergunta que eu achei bem interessante, daí eu finalizo aqui, deixar o senhor terminar os seus slides, né? Que ela coloca assim, que a isenção foi buscada, então, nós temos a neutralidade para os privados com fins lucrativos, e a pergunta dela é que a alíquota residual das filantrópicas também, ela ficou na neutralidade, ao seu ver, ou tem alguma diferença? O... No caso das. A gente vai ter que ver caso a caso, tá? Porque quando eu adquiri itens que tenham o tratamento diferenciado, como dispositivos e medicamentos, daí sim, né? A gente também, no caso de uma entidade imune, a gente vai ter aí uma manutenção vai, de carga tributária em relação ao que nós temos, ao que nós temos hoje. No caso de entidade que tenha os SEBAS por conta de prestação de serviços, né, isso vai até melhorar em relação ao que nós temos hoje, né? Porque para alguns itens a gente tem tributação, tem uma série de benefícios, CMS, PIS/COFINS e tal,
mas para as entidades certificadas por prestação de serviço, a gente vai ter até uma redução em relação ao que nós temos hoje. Então, eu acho que tem uma variação aí de acordo com as características de cada instituição, né? Ótimo. Essa foi a pergunta da Flávia Braga, né? Também registrar aqui, está chegando muitas perguntas, mas eu vou deixar o senhor terminar aí a apresentação, porque senão o Tá tema bom. é. Tá, joia, vamos lá. Não, aqui já está acabando, já só rapidamente. Como eu mencionei para vocês, a ideia foi assegurar o tratamento diferenciado para a cadeia toda. Então, se deixasse as operadoras de plano de saúde de fora disso, para os serviços de saúde contratados por intermédio de operadoras, a gente já tem um problema, né? Então, o que fez aqui a lei complementar, ela trouxe esse mesmo percentual de redução voltado a serviços, medicamentos e dispositivos médicos, também para as operadoras de plano de saúde, seguradoras, administradoras de benefício, cooperativas e cooperativas, né, de seguro-saúde e plano de saúde. Então, para a gente ter um tratamento linear e uniforme ao longo da cadeia de saúde. E, finalmente, Marco, aí a gente pode depois abrir, só para a gente debater mesmo, né? Isso aqui eu brinco, né? Sempre que eu participo de eventos, isso aqui tem que virar meio que nem tabuada, nessa linha do tempo aqui, que é a transição. Então, nós já temos a lei complementar aprovada. No ano que vem, a gente já tem um período de teste, ele vai se iniciar, via de regra, só com obrigações acessórias, ou seja, só com apuração, né, do IBS e da CBS. Caso não haja esse cumprimento de obrigação acessória, aí vai poder ser cobrado 1% de IBS e CBS do contribuinte, que vai poder ser compensado com PIS/COFINS. Mas o que a gente imagina aí é que vai ser só o cumprimento de obrigação acessória mesmo. Em 2027, nós temos um marco muito importante. Nós temos o Marco Aurélio, que é a figura mais importante e ilustre aqui do nosso evento, e um marco temporal aqui também muito importante, que é a virada de chave do PIS/COFINS para a CBS. E aqui é 180 graus, tá? A gente não tem uma transição paulatina aqui. Então, em 31 de dezembro de 26, acaba o PIS/COFINS, né, à meia-noite ali, e a gente voltando da festa do Réveillon, se for comprar alguma coisinha ali na É, conveniência, né, uma água com gás, etc., já vai ter um pãozinho de manhã, vai ter a CBS, tá? Do 1º de janeiro de 2027. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Vai ter também entrada em vigor do imposto seletivo, que não nos afeta diretamente, pode afetar eventualmente alguns itens aí que nós adquiramos, e vai ter a redução a zero da alíquota do IPI. eu acho que aqui vem bem ao encontro, até para mim colocar uma pergunta da Maricélia, que chegou aqui. Como os hospitais poderão compensar o crédito de ICMS nas compras de insumo, uma vez que não somos contribuintes e, consequentemente, não o recolhemos? Essa é a grande mudança, né? Perfeito. Hoje eu não faço nada com o ICMS e vou continuar não fazendo, né? Não vou poder tomar crédito, não vai ter estoque de abertura de IBS. Quando eu começar a pagar IBS nas minhas compras, né, os meus fornecedores começarem a recolher, aí eu vou tomar o crédito de IBS. Então, essa é a grande mudança. Hoje a gente não toma crédito de nada, vai passar a tomar quando forem instituídos a CBS e o IBS. Então, passando aqui para o ano seguinte, 2028, eu omiti porque não acontece nada, vai ficar 2020 igual a 2027. Em 2029, nós começamos com a transição do IBS. Então, a gente vai ter. Como é que vai ser essa transição? Ela vai se dar ao longo de 4 anos. A gente vai ter uma redução da carga de ICMS e de ISS à razão de 10% em cada um desses anos, aqui 29, 30, 31 e 32, e a majoração da carga do IBS em 10% a cada um desses anos. Então, em 2029, o que eu vou ter que fazer? Eu vou apurar o meu ISS, estou falando agora aqui de um hospital com fins lucrativos, e só vou recolher 90% daquilo que eu apurei. Vou apurar o meu IBS e só vou recolher 10% daquilo que eu apurei. Em 2030, eu vou apurar o meu ISS e vou recolher 80% daquilo que eu apurei. Vou apurar meu IBS e vou recolher 20%. A mesma coisa em 2031, reduzindo 10% o ISS, aumentando em 10% o IBS.
Em 2032, eu vou apurar o meu ISS, vou recolher 60% dele, vou apurar o meu IBS e vou recolher 40%. Para finalmente, a partir de 1º de janeiro de 2033, a gente não vai ter mais ISS, né? E vamos ter somente o IBS e a CBS, que já vai estar vindo ali desde 2027. Ótimo, doutor Renato. O que não falta aqui é perguntas, né? Então, Vamos os lá, eu vou tirar hospitais. aqui para poder ver o pessoal, e se alguém tiver Isso. câmera, etc. Mas se precisar, eu compartilho novamente aqui. Não, só para complementar a Maricélia, aqui ela fala assim: então, os hospitais. Aqui. Opa. Os hospitais vão pagar também o ICMS embutidos na alíquota do IBS, correto? Vamos ver se eu entendi o ICMS, ele não vai integrar a base de cálculo do IBS, tá? É Marielle, né? Marciele. Marciele, perdão. Mariciele. O ICMS ele não vai ser incluído na base de cálculo do IBS, tá? Marcelo, então, na verdade, você não vai, você vai continuar, o teu fornecedor, ele vai continuar recolhendo ICMS dentro desses parâmetros que eu indiquei, né? E ele vai apurar o IBS sem incluir o ICMS na base de cálculo do IBS, né? Aí você vai poder tomar o crédito desse IBS. Se você for filantrópico, então você não vai tomar o crédito, vai virar custo, né? No caso do hospital filantrópico. Teve uma pergunta aqui do Carlos, ele fala: e se o hospital atender 30% SUS, ele tem direito às isenções também? Aquela alíquota zero que a que eu me referi, ela só é elegível aquela alíquota zero quem tem o SEBAS por força de atendimento de 60% ou no mínimo 50%. Que ele fala Então, expressamente, de acordo com os artigos 9º a 11 da Lei Complementar 187, que são exatamente os dispositivos que dispõem, né, dessa possibilidade de obtenção do SEBAS. doutor Renato, o comitê gestor ele tem poder para fazer mudanças no decorrer dessa implementação? Não, o comitê gestor ele vai poder, ele vai fazer toda a gestão, né, do IBS da CBS, vai ser a Receita Federal, né? Ele vai ficar encarregado ali de solucionar os litígios, né, em caráter administrativo do IBS e uniformizar o entendimento das administrações. Ele não vai poder mudar o que está disposto na lei complementar. Ele vai interpretar, né, mas não mudar o que está disposto na lei complementar. Tá. Tem uma pergunta da Maria Leite aqui, ela fala o seguinte: considerando a transição e a redução para a área da saúde, como ficarão as alíquotas finais, pensando numa alíquota geral projetada de 28%? É o redutor, né, que ela se refere, aquele redutor dos 60%. Isso, dá Para a mais ou área de menos. saúde, Fica entre 10,4 e 10,8, mais ou menos. isso. Para a área da saúde, nos anos de transição 2027 a 33. Ainda que não tenha os valores exatos, poderia explicar como iremos calcular nesses anos de transição, considerando a redução da área da saúde? Nós vamos Tá. calcular essa alíquota de 10,4? Como essa alíquota de 10,4 ela também tem ali a CBS, né, o IBS, então, em 2027, a gente vai deixar de apurar o PiscoFins e vai apurar a CBS. Então, vamos imaginar que a alíquota da CBS seja 10%, tá? Só para facilitar aqui, eu vou recolher a CBS em 4%. Tá? Então, para a CBS vai ser mais fácil porque não tem transição ao longo do tempo. No caso do IBS, o que eu vou fazer? Vamos imaginar que a alíquota do IBS, somando entre Estado e município, dê 18. Tá? Então, eu vou apurar o meu IBS lá em 2029, que vai ser 60% de 18. Isso aí vai dar quanto aqui, Marco? Vamos só fazer uma conta aqui de padaria. 18, 10,8. 18,4, 7,2, né? Não, 60%. Eu estava E fazendo os reduzir 28. É, 7,2. 7,2. Só Mas eu fiz que sobre os 28, perdão. é, o 7,2. Então, eu vou recolher em 2029 10% desse 7,2.
Em 2030, 20% desse 7,2. Em 2031, 30% desse 7,2. E em 2032, 40% desse 7,2 a título de IBS. Nós vamos ter que fazer um material, né, doutor Renato, aí com o decorrer do tempo, para colocar uma cartilha, né? Porque a transição para o setor hospitalar, e como o hospital é hub, né, ali impacta tudo que tem os redutores para medicamento, todos os impactos dos redutores, tem as listas que a gente nem falou ainda, né? Se o senhor quiser tocar também na questão das listas, né? Nós vamos ter listas para dispositivos médicos, listas para medicamentos. Essas listas, elas têm redutores diferenciados, umas têm redutor de 60%, outras têm redutor de 100%. Se o senhor puder discorrer um pouco sobre a questão desses redutores, principalmente em medicamentos, né, e dispositivos médicos, que impactam muito no dia a dia dos hospitais, eu acho que também para a nossa audiência que seria importantíssimo, né? Tá joia. Bom, então falando primeiramente de medicamentos, né? O que a lei complementar ela prevê? O medicamento registrado na Anvisa, ele vai ter a redução em 60%. Nós não temos uma lista de medicamentos sujeitos à redução de 60%. Então, estando registrado na Anvisa, regularizado, uma vez o Fernando da Abimed até chamou a atenção, não é registrado que se fala de outro jeito, eu não me recordo. Vou utilizar o registrado, que é o que a gente está habituado, né, Marco? Vai estar sujeito à redução de 60%. Medicamentos listados na Lei Complementar 214, então vai ter uma lista dos medicamentos sujeitos à redução em 100%. Tá? Então, para medicamentos, funciona dessa forma. No caso de dispositivos médicos, é um pouquinho diferente. Somente vai ter o regime diferenciado os dispositivos médicos listados nos anexos 4 e 5, tá? Se eu não me engano. No anexo 4, a redução é em 60%. Então, aquilo que tiver relacionado no anexo 4, redução em 60%. E aquilo que tiver relacionado no anexo 5, redução em 100%. Então, um dispositivo não basta ser um dispositivo registrado na Anvisa, ele também tem que estar listado para poder ter o regime diferenciado. E as listas, elas vêm sendo alvo aí de críticas, né, Marco? A gente acompanha, né? Um pouco, faltou coisa ali, não faz sentido no dispositivo médico não ter o mesmo tratamento do medicamento, ou seja, o que está registrado na Anvisa já fica ali contemplado. No caso da redução em 100%, críticas também sobre tá faltando item, deveria ter mais coisa para manter uma coerência com o que nós temos hoje em termos de CMS, por exemplo. A questão das listas, né, tem um ponto, doutor, também que eu acho que é importante a gente tocar para a audiência ficar sabendo, né? Hoje nós temos ali um convênio do CONFAS, o 0199, que ele realmente ele isenta aí uma série de dispositivos, né? E que ele tem a cada período de tempo ele é renovado, né? O Estado de São Paulo uma vez tentou colocar no governo Dória ICMS sobre esse convênio, né, não conseguiu, houve ali uma batalha na Assembleia e a gente derrubou isso, né? Mas assim, agora ele foi renovado esse convênio do Confas até metade desse ano. Então, nós vamos ter uma batalha daqui até a implementação de renovações desses convênios de Bom isenção que nós ponto. temos hoje, Sim. porque ele está previsto lá dentro da reforma tributária, né, que todos esses dispositivos terão a isenção. Mas daqui até a entrada em vigor propriamente dito, nós vamos ter que ficar renovando esses convênios, seria isso? Sim, sim. Agora, como baixou agora o prazo, né, vai ficar, o trabalho vai aumentar aí, né? Eu tenho uma pergunta do Wagner Paz aqui que eu achei interessante. Ó. Caso não ocorra movimentos favoráveis em recuperação de créditos, na visão dos senhores, como ficam as instituições imunes versus instituições tributadas? Entendi a pergunta, hein? Caso não ocorra movimentos favoráveis em recuperação de créditos, na visão dos senhores, como Ah, ficam? recuperar eu acho que da possibilidade de tomada de crédito, né, Marco? Isso. Eu acho que Isso. deve ser isso, pelo que eu estou entendendo. Bom, a gente tem para quem tem a certificação por conta de prestação de serviço ao SUS, que eu venho comentando, a gente teve não deixou de ser uma atenuante esse impacto, porque os medicamentos, os dispositivos, todos eles vão estar sujeitos à alíquota zero. Então, agora, fora dessa situação,
o IBS e a CBS, incidentes nas aquisições por entidades imunes, vão virar custo, né, do ser, como é hoje, né? Hoje o ICMS, o PIS/COFINS, tudo isso já é custo para a entidade, a gente vai ter a manutenção dessa realidade, talvez um percentual um pouco maior do que nós temos hoje, né? Então, é um ponto de atenção e, como eu mencionei, a porta não está totalmente fechada, porque a emenda constitucional autoriza que haja uma mudança legislativa quanto a isso. Tem uma pergunta do Vinícius Souza, bem interessante. Empresas médicas terceirizadas de prestação de serviços médicos, que atualmente são limitadas, com registro em junta comercial, entrarão nessa redução de alíquota de 60%? Sim, sim. Ali o que se contempla é a atividade, independentemente da forma ou da característica de quem a presta, se é na pessoa física, se é por meio de uma pessoa jurídica, de uma sociedade simples ou de uma sociedade empresária, isso não importa. Um aspecto, só se você me permite, Marco, comentar, é para os profissionais liberais, tá? Isso gerou algum ruído, eu acho que está diminuindo, mas é sempre importante a gente tocar nesse ponto, né? Os profissionais de profissão legalmente regulamentada, contadores, advogados, economistas, arquitetos, e por aí afora, foram também contemplados com um regime diferenciado, mas era uma redução em 30%. E aí, às vezes surge essa pergunta, mas e o profissional de saúde, que seja de profissão legalmente regulamentada, fica na redução de 30 ou na de 60? Na de 60. Então, fisioterapeuta, um médico, e por aí afora, nesse tipo de atividade está sujeita ao tratamento diferenciado da saúde, que ele é mais específico, né? Tem uma pergunta interessante aqui do Matheus, até para a gente abrir um pouco o leque, né? Ele diz assim, doutor Renato, a conversa está obviamente concentrada nos impactos nos hospitais, mas poderiam pontuar os principais pontos de atenção, desafios e oportunidades na relação entre as três partes, operadora, hospitais e indústria farmacêutica. Entendo que o assunto é amplo, mas se puder fazer algum comentário sobre possíveis impactos nessas relações, agradeço. Nossa, isso aí, Dá para escrever uma tese, né? vamos tentar aqui, né? Mas é O, boa a pergunta, viu, Renato? boa, Acho né? Ela que é muito boa. tem um É, diálogo interessante com operadoras, tem um diálogo com fornecedores. A gente, ali onde ele diz medicamentos, a gente pode colocar todos os tá. demais insumos, né, fornecedores, né? Uhum. Bom, vamos lá. Então, vamos começar de trás para frente, vai, Marco, pelas operadoras, né? Eu acho que a gente teve duas boas acomodações em relação às operadoras. A primeira eu comentei que para as receitas oriundas aí do fornecimento de plano de saúde, a gente vai ter uma redução em 60% das alíquotas do IBS e da CBS. Então, nós tivemos aí uma equalização com o restante da cadeia. E, além disso, as operadoras, em relação às receitas de plano de saúde, elas não vão entrar no regime de não cumulatividade. Nós temos um regime específico, né? Eu mencionei ali num dos slides. Elas vão continuar apurando o IBS e a CBS semelhantemente à forma como hoje apuram o PIS/COFINS, que, grosso modo, tá? É abatendo a despesa assistencial. Isso foi positivo, pelo seguinte: se elas tivessem entrado na não cumulatividade, a gente já tem um problema, que se o fornecedor fosse com fins lucrativos e, portanto, ele recolhesse IBS, CBS, ele ia tomar o crédito. Se o fornecedor fosse imune, ou seja, sem IBS, sem CBS, ele não ia tomar crédito, né? Então, isso poderia afetar, né, a competitividade entre as instituições. Poderia ser um fator aí, de peso para a operadora contratar instituição com essa ou com aquela característica. Então, eu acho que a gente teve essas duas acomodações. Vocês devem estar acompanhando, teve muita discussão sobre a tomada de crédito em relação à despesa com o plano de saúde, ou seja, quem contrata o plano de saúde, né? Que não dá crédito, etc., acabou ficando autorizado a tomada de crédito quando o plano de saúde ele seja estipulado em convenção ou acordo coletivo. Tá? Já estou falando lá na ponta final. Então, me parece, tá, o que em relação à reforma tributária, especificamente a reforma, tá, ela não vai dar margem a grandes discussões nas negociações entre operadoras e
e os prestadores. prestadores de serviços de saúde, tá? Assim, alguma outra coisa pode surgir, mas a gente não tem uma discussão generalizada, né? Em relação à indústria farmacêutica, né, aos medicamentos, para os hospitais com fins lucrativos, a gente vai ter duas situações. Ou vai ter o medicamento reduzido, com a tributação reduzida em 60% e vai dar o crédito. Ou 100% e aí não toma o crédito. E aí, isso é o que acaba. Depois então, ele não toma o crédito, mas também depois vai recolher a diferença quando ele apurar lá na tributação dele, né? Para os hospitais imunes, a gente tem duas situações. Quem tem a imunidade por conta do atendimento ao SUS de 60% vai ter a alíquota zero de medicamento indistintamente. E para quem tem a imunidade por outras razões que não essa que eu comentei, o medicamento que seja tributado, aí ficou realmente essa aresta, né, que talvez mereça aí a atenção, né, o de agora em diante, que vai virar o IBS e a CBS vão constituir custo. Então, se eu pudesse resumir, seria dessa forma. Eu acho que entre operadoras e prestadores de serviço, a gente teve um bom encaminhamento. Pode uma discussão, vou repassar o IBS, não vou, mas no geral acho que a gente teve um bom encaminhamento. Para medicamentos, eu diria que em grande medida, sim, né, a gente teve um bom encaminhamento em relação, nessa relação com prestadores de serviços e operadoras. Não estou falando da lista, tá? Se eu falar da lista aqui, o Mussolini vem me bater depois, né, Marco? Ele é Não, eu bravo, acho que é né? bom registrar, né, Renato, que eu entendo assim, é a primeira vez que o setor saúde consegue constitucionalizar, né, uma bandeira, né, conseguiu colocar na emenda constitucional os redutores da saúde, né, a Sim. excepcionalização do setor saúde, né, e a gente dialogou muito com todas essas áreas do setor saúde, né, para que chegasse nesse ponto, né. Então, eu acho que conflitos e confrontos não tem assim muitas coisas que possam impactar um ao outro, né? Tem sim, é como você já disse várias vezes, né? Nós temos um período de transição onde a gente precisa entender essas modificações, né? Mas eu acho que ela é muito mais em relação à implementação da reforma tributária do que com o setor propriamente dito, né? Me parece, pelo menos, né? Eu tenho Sim. uma pergunta interessante aqui, eu preciso registrar também o nosso amigo Dario Ferreira, ele mandou a alíquota aqui, ó, 10,8, Renato, aquela conta que eu estava fazendo sobre Isso um aí. ponto e você sobre o outro. Um É. grande abraço aí ao Dario. Um abraço, Daí. E Mauraci da Silva pergunta o seguinte: doutor Renato, eu vou deixar para o senhor responder isso aqui. Mas ainda teremos mudanças ou o senhor acredita que não, já que a Lei Complementar 2004, 214/2025 já foi sancionada, né? Termina com um ponto de interrogação, a lei já foi sancionada. Renato, eu acho que assim, nós temos a questão dos vetos, né? Existe aí um grande número de vetos, mas nenhum desses vetos tem impacto à saúde, né? Nós temos aí um número grande de vetos de outros setores, mas da saúde nós não temos nenhum veto que possa, porque quando o presidente sanciona, ele veta algumas questões, né? Esses vetos voltam para o Congresso Nacional, onde eles podem ser mantidos ou derrubados. Não tem nenhum veto. Você entende, Renato, que pode acontecer alguma mudança ainda? Eu acho que especificamente para a cadeia da saúde, Marco, eu acho que não, salvo essa questão aí das entidades imunes de poderem tomar crédito. Eu acho que a gente deve ter algum debate, né, em torno disso. Eu acho que talvez nós tenhamos mudanças, pessoal, não é diretamente, aí é geral, tá? Como eu disse a vocês, eu venho conversando muito com o pessoal que trabalhou na estrutura, está trabalhando na estruturação do comitê gestor e até da Receita Federal a respeito do split payment, né? Então, a tendência é que o split payment eles esperam e desejam que seja largamente adotado. Então, eventualmente, algum ajuste de adequação, né, na regulamentação do split payment, assim. E além da questão dos vetos. Então, fora essa questão o tema dos vetos e, eventualmente, esse assunto das entidades imunes, eu não vejo não vejo espaço para alterações aqui na Lei 214. O Matheus, ele tem feito as perguntas aí mais sobre o todo e ele traz uma dúvida aqui que eu achei bem interessante. Deixa eu colocar aqui para você, Renato. E ele fala, ainda nos planos de saúde, se a gente acha que vai ter um benefício para o paciente, né? Se isso pode ter aí algum redutor, algum benefício diretamente para o paciente.
Olha, Matheus, o que eu vejo assim, esses encaminhamentos, esses dois encaminhamentos que eu comentei com você, primeiro, tirando as operadoras da não cumulatividade, mantendo. Ele fala se isso pode melhorar, por exemplo, aqui, ó, encontrei, ele tinha colocado um outro texto onde ele fazia referência à pergunta dele. Melhora no serviço, barateamento de planos, ampliação de coberturas, melhora nos salários e condições profissionais de saúde. Eu acho que ele quer saber o impacto, como você está vendo a reforma nessa área assim num todo, né? Além do hospital, né? Nessas outras Ah, questões. Eu acho que o objetivo era o de manutenção de carga, e eu acho que em grande medida, tá, ele foi atingido. Então, a gente não deve ter reduções, se tiver, vão ser em casos pontuais ou uma redução setorial de carga, tá, Matheus, que permita a gente cogitar em redução de valor de plano, melhoria de remuneração, né? Eu acho que a gente vai ter, em termos setoriais, a manutenção do que nós temos hoje. O pessoal até de medicamentos e dispositivos está até falando em algum aumento ali, né? E para alguns itens. Então, eu não vejo essa possibilidade. E uma pergunta que eu acho também aqui do Renato Brichesi, pensando no caso de entidades e institutos que fazem gestão de contratos de gestão, verba pública, né? Seja ela fonte federal, estadual ou municipal, mas que não possui SEBAS ou PROAD, mas são sem fins lucrativos, vão poder usufruir da isenção do CBS e da IBS? Não, ali o tratamento é para quem é entidade imune, né? É mais usual a gente ver entidade imune, né, nesse tipo de atividade, mas também tem atividade, tem entidades não imunes. Então, nesse caso não, né? Porque as entidades, nesse caso, elas fazem as compras em nome próprio, né? Então, a gente não consegue arguir nessas imunidades ou essa alíquota zero para esse tipo de situação. Quando a gente estiver falando de uma compra governamental, for no hospital policompra diretamente, ou ainda que tenha um prestador de serviço que faça ali todo o processo, mas a compra sai em nome da entidade, aí sim a gente vai ter um tratamento também que é diferenciado para compras governamentais, mas que daí já é outro bicho. Doutor Renato, chegando ao fim já, né, porque a gente tá aqui, teve mais de 800 inscritos, né, e pelo número de perguntas aqui, a gente passaria mais 1 hora e meia, e até eu peço desculpas àqueles que mandaram essas perguntas e que aqui, pela minha inabilidade, né, com a máquina, né, não consegui ler todas. Quero dizer a vocês que a ANAP pretende, sim, no decorrer desse período de implementação da reforma tributária, fazer outros eventos, até publicações, né? Doutor Renato, assim, o senhor entende que a reforma tributária, ela teve assim, a gente passou por um momento mais crítico, que era um momento que dependia muito do Congresso Nacional, a gente já viu outras reformas tributárias chegarem ao ponto de ser votado e da noite para o dia elas naufragarem, né? Essa passou, foi votada, promulgada, o desafio agora é outro, né? O que o senhor colocaria assim como grande desafio, ações essenciais para os hospitais a partir do ano de 2025? Olha, foca nisso agora no primeiro momento, depois no segundo momento, sabe? Resumidamente, assim, o diretor do hospital que está nos ouvindo agora, o que ele precisa fazer já a partir de 2025? Qual o foco principal dele aí para dar início à reforma tributária propriamente dita da sua instituição? Eu acho que fazer uma simulação de impactos, né, até 2032, de como é que isso vai impactar aí na apuração de resultados e nos negócios, isso eu acho que é fundamental, a marca, independentemente de ser entidade imune ou com fins lucrativos, né, para conseguir se programar, se planejar. E um segundo ponto, avaliar como é que vai ser o como é que isso vai se dar com os fornecedores, né? Como é que vai ser as tratativas com os fornecedores. Nós temos que ter muita atenção, conforme você bem sublinhou anteriormente, com os fornecedores que estão no Simples. Então, isso para já estar preparado para uma eventual renegociação de contrato, em que termos, eu diria que isso é para ontem, sabe? Fazer esses dois mapeamentos e acompanhar os desdobramentos da reforma de perto.
que, como a gente disse, as alíquotas que são anunciadas são de referência, né? Então, a gente está acompanhando ali de perto como é que cada estado e município e a própria União vão se comportar para a gente conseguir aferir com precisão qual vai ser o impacto para a minha instituição. Ótimo, ótimo. Na sua opinião, foi uma. Eu acho que assim, talvez não é a melhor reforma que a gente poderia ter construído, né? Mas ela é uma reforma necessária. Havia uma necessidade de mudanças, né? Havia uma necessidade e o enfrentamento disso me parece. Eu trabalho com o Congresso Nacional, junto com que destacar o trabalho da minha colega Flávia, da Lúcia aqui, que é o nosso ponto de apoio aqui dentro do nosso escritório. A gente que trabalha com o Congresso Nacional, a gente sentia que havia uma vontade pré-estabelecida, tanto citar aqui o presidente Arthur Lira na Câmara, né, como o presidente Rodrigo Pacheco no Senado, havia sim uma vontade de aprovação dessa reforma, né? E a área da saúde a gente precisa destacar aí nomes que foram essenciais, deputado Pedro Westphalen, né? Nós tivemos através da frente parlamentar ali com ele um trabalho exaustivo, né? Vários e vários diálogos com os mais diversos setores do governo, né? E nós temos aqui que destacar o relator Agnaldo Ribeiro, que sempre que nós tivemos aqui demandas, ele nos ouviu, né? O Bernardo Api, que é da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, né? O deputado Reginaldo Lopes, que foi o relator final do texto, né? Teriam vários nomes que a gente poderia citar, cito esses até pela posição que tiveram, mas politicamente, né? E pareceu que havia um entendimento que esse era o momento e a necessidade, né? O senhor que trabalha nessa área tributária entende que o desafio da primeira etapa foi vencida e agora esse desafio tem que ser o desafio agora da implementação, né, doutor? Perfeito, Marco. A gente precisava mexer, né, no sistema atual. Ou mexer nos tributos que nós temos hoje em dia, mas precisava de uma reforma profunda. Ou mexendo no que nós temos, ou criando algo novo, né? Optou-se aí até para tentar não carregar os vícios, fazer algo novo, mas era assim altamente necessário. Nós temos muitos problemas em relação ao ICMS, em relação ao PIS/COFINS não cumulativo. Isso gera uma insegurança jurídica danada, discussões sem fim. Então, acaba muitas empresas tomando decisões por questões eminentemente fiscais, né, e não relacionadas ao negócio propriamente dito. Então, a reforma ela era fundamental. É só o modelo, né? Então a gente tinha um modelo de mexer no que tem atualmente, era uma possibilidade, teve até uma PEC, né, propondo isso, a PEC 46, ou criar novas exações, né, para tentar se livrar dos vícios atuais. Então, É. eu acho que esse Eu, objetivo foi atendido. eu tenho uma última pergunta aqui, eu achei uma pergunta muito importante, por isso que eu volto à sessão de perguntas, Renato, é a última. Prometo a todos que estão nos ouvindo, que eu achei muito pergunta. O Rafael Almeida, ele trouxe uma pergunta que a gente não falou aqui sobre a terceirização da mão de obra. É uma tendência forte para a tomada de créditos. Realmente, assim, a gente falou de todas as áreas, a gente sabe que o trabalhador que ele é CLTista, ele não vai gerar crédito. Mas aquele trabalhador que ele é contratado através de uma terceirizada, pode gerar crédito, levando em Sim, conta, inclusive, aquilo que a gente falou das empresas optantes do Simples, né? sim. Isso é uma tendência fortíssima dentro dos hospitais, né? Você poderia discorrer sobre isso, né? Já que mão de obra tem um impacto grande no nosso setor, né? Sim, sem dúvida. A reforma, esse modelo de tributação, ele acaba estimulando, né, o que se revise as possibilidades de terceirização, porque quando é mão de obra interna, como o Marco bem disse, isso não dá direito a crédito e passando aí a ser terceirizada, dá o crédito. É claro, a gente tem que ter atenção a todas as questões trabalhistas, né, que cercam esse assunto. Não pode simplesmente, numa canetada, vou terceirizar tudo e pronto, né? Mas tomadas aí as cautelas e os cuidados de ordem trabalhista, eu penso que deve ser uma tendência por conta da reforma. O Carlos traz aqui também uma questão sobre as empresas de atenção domiciliar, as home care, né? Poderão tomar crédito junto a fornecedores, como cooperativas de enfermagem? Sim, sim, a cooperativa ela é contribuinte, né, do IBS e da CBS. Então, as empresas de atenção domiciliar vão poder tomar o crédito normalmente, né, como outras entidades
serviço de saúde, medicina diagnóstica, hospitais e por aí afora. Bom, doutor Renato, eu só tenho a lhe agradecer aí a sua disponibilidade e parceria de sempre. Destacar aqui que todo o trabalho realizado pela ANAP, né, durante esse período todo, não só pela ANAP, né, mas as demais entidades, CNB, FBH, CN Saúde, a gente sempre contou com o senhor, né, com toda a estrutura do seu escritório, nos amparando aí através de dados, através de proposições, emendas, né, estudos, né. Então a gente chegou num ponto agora que é uma nova página que precisa ser escrito. E certamente a gente vai contar muito com o senhor nesses novos momentos, né? Agradecer aqui, foram mais de 800 inscritos para esse modelo de ANAP ao vivo, né? A gente sabe que tributação não é algo que dê tanta audiência, né? Mas pela audiência que teve, a gente sente que é uma preocupação muito grande, não só dos nossos associados, mas do setor de saúde como inteiro. Nós voltaremos a fazer no futuro novos debates como esse, né? Já dizendo para a nossa audiência. Agradecer aqui novamente o nosso conselho, em nome do presidente do nosso conselho, doutor Eduardo Amaro, pela confiança que sempre teve no trabalho, o nosso diretor executivo, Antônio Brito, que certamente acompanhou tudo aqui, já deve estar com diversas ideias para os próximos passos que a ANAP vai ter, e dizer a todos que a ANAP tem esse objetivo, sempre foi de trabalhar pelo setor como um todo, né, e gerar informações, conteúdo, né, e trazer para que a sociedade possa ter um melhoramento como um todo para o setor saúde, né? Então a gente está trabalhando sobre isso. Doutor Renato, muito obrigado. Suas últimas palavras aí. Né, eu só tenho a agradecer a audiência, a você, Marco, né, meu parceiro aí de debates, discussões, e eventos. Parabenizar aí a Flávia, você por todo o trabalho e também por todo o apoio da ANAP, das pessoas do Dr. Eduardo Amaro e também do Antônio Brito. Eu acho que a ANAP teve um papel protagonista, né, nesse processo todo, assim como em tantas outras frentes, né, Marco? Esse eu participei de perto, né, com vocês. Eu diria que foi fundamental, né, a atuação da ANAP para a gente ter conseguido obter esses resultados que foram bastante expressivos. Ah, não deu para conquistar tudo, mas, gente, quando estava lá no começo, o copo não estava nem vazio, estava furado o copo, né, Marco? Então, a gente ainda tapou ali o furo do copo e conseguimos aí grandes conquistas. Então, fico parabéns aí a todas as entidades da saúde, especialmente a nossa querida ANAP. Muito obrigado por me dar essa oportunidade de participar disso tudo com vocês. Obrigado, doutor Renato. Esse debate ele vai para o YouTube também, se vocês quiserem depois compartilhar aí com os demais membros da sua equipe, né? A gente está disponibilizando o ANAP ao vivo no canal do YouTube da ANAP. O material também apresentado aqui pelo doutor Renato vai ser disponibilizado. E a gente quer agradecer a todos vocês que permaneceram com a gente até aqui. Muito obrigado mesmo e tenham aí um bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, pessoal.